Seja bem-vindo ao podcast Aware, um podcast que cultiva a inteligência consciente, Mônica. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Mônica Moreira. Muito bem. Nós estamos aqui hoje num podcast comemorativo, né? Estamos comemorando o nosso 10º episódio. Uhul! Palmas para nós e para todo mundo que acompanhou a gente. Pode parecer pouco, mas a gente decidiu comemorar, né, Mônica? Exatamente. Faz parte do nosso estudo e do nosso desejo de estar sempre comemorando nossas grandes e pequenas conquistas. E, a propósito, a gente decidiu, né, que o tema de hoje tinha que ter algo a ver com comemorar, né? Exatamente. E aí a gente ficou pensando, mas a gente tem dificuldade de comemorar as coisas, né? Tem muitas coisas que a gente não comemora, não valoriza, né? E aí a gente decidiu escolher um tema bastante alinhado com isso, que Exato. eu tenho dificuldade de comemorar minhas grandes conquistas. Não é esse tema. Não, né, Mônica? Eu tenho dificuldade de valorizar as minhas conquistas, né? Você tem dificuldade? Eu tenho. Você tem? Eu também. Também é um processo de desenvolvimento, é um exercício, uma prática, né? É uma prática. Muitas vezes a gente consegue comemorar coisas que são grandiosas, né? Aquela promoção, quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente compra um imóvel, um carro novo, essas coisas a gente facilmente percebe e valoriza, né? É que eu acho que é mais tangível, né? E é algo grandioso e o impacto é maior, né? Mas tem tanta coisa importante que acontece com a gente e que a gente não percebe, né? Não dá valor, não comemora, não valoriza. E quando a gente fala aqui de valorizar, né, as conquistas, a gente não está falando de fazer uma festa. É isso mesmo. A gente está falando de perceber, de reconhecer. E eu tenho muita dificuldade com isso. Como que você se sente? Olha, eu vou trazer uma história aqui, né? Toda vez que a gente pensa no número 10, então a gente remete às vezes que tiramos 10 na escola, em alguma avaliação, na faculdade, em algum curso. A gente está sempre em busca do 10, né? E quando chega esse 10, a gente comemora, né? E aí vira a nossa conquista, a gente festeja, celebra. Mas no decorrer do dia a dia, existem coisas que têm notas menores, ou não, a gente nem dá nota, mas são grandes feitos, grandes realizações, né? São tarefas menores que, concluídas, elas geram uma grande satisfação. E eu tenho buscado trabalhar isso no meu último ano. Eu fiz aniversário em agosto e eu me comprometi a comemorar mais as minhas pequenas conquistas. Quais eram? Ir tomar café com algumas pessoas, dedicar um tempo para algumas pessoas, conversar com algumas amigas, ter mais tempo de qualidade. Isso para mim seriam minhas novas conquistas. Eu comecei a praticar. Por quê? Eu percebo, João, que é muito mais fácil eu comemorar a sua conquista, a conquista do outro, a conquista do instituto ou das outras pessoas. É muito mais fácil a gente celebrar e marcar a conquista dos outros do que parar para refletir sobre a nossa. E valorizar, né? Quantas vezes a gente valoriza algo do outro? Uma postagem, né? Uma pessoa que viajou, foi para um lugar bacana. A gente olha lá e fala, olha que legal. Mas às vezes você já foi para esse lugar e você não valorizou tanto. Ou você, o dia que vai, não valoriza tanto. Porque a gente, muitas vezes, acaba criando um valor maior quando o outro conquista alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem facilidade de superestimar a conquista do outro e subestimar os nossos feitos, né? Eu percebo isso muito claro. E tem a ver também com a questão de às vezes, a gente ter um pensamento, um sentimento de não vou ficar me valorizando aqui, né? Não vou ficar me colocando nessa posição que eu posso estar me vangloriando demais, posso estar sendo arrogante, né? Posso estar sendo prepotente, né? E na verdade não é nada disso. É uma questão da nossa autoestima, é uma questão do nosso autorreconhecimento. Eu acho que esses são comportamentos que favorecem com que a gente valorize essas pequenas conquistas, né?
Exemplo, a gente fala muito para os clientes, né, a questão de relacionar as tarefas, né, para organizar e para planejar melhor o tempo. Você traz muito isso nas conversas, né? Quantas vezes você foi lá e olhou para sua lista diária e se parabenizou por ter realizado alguma tarefa? Nem sempre, né? E a maior parte do tempo a gente enxerga isso como um fardo, né? As coisas que a gente está fazendo, né? E demora para cair a ficha de que é um feito, de que é uma conquista, de que é algo positivo, né? Às vezes a gente valoriza mais o trabalho que deu, o sofrimento, ou a falta do que a percepção do que você tem. Ô, João, você sabe que eu fiz uma pesquisa, né, para ver como que essa questão do elogio, de valorizar as conquistas, e tem uma pesquisadora, agora eu não vou me lembrar, ela faz parte de um núcleo de psicologia educacional de uma universidade de fora, né? E ela diz que a gente tem desde os nossos ancestrais, a gente tem essa facilidade em buscar o que não... buscar a preocupação, em buscar a dor, em buscar o negativo. A gente, até por uma questão de sobrevivência dos ancestrais, eles não valorizavam esses pequenos feitos, essas conquistas, né? E eu percebo isso muito presente. A gente está programado, né? A gente já conversou sobre isso até, né? A gente é programado para ficar sempre em estado de alerta, né? Atento. Então, eu não vou comemorar, eu não vou ficar buscando os meus pequenos feitos. Sim. Né? Não, né, o nosso caso, por exemplo, a gente está aqui comemorando o 10º episódio. Quando a Mônica falou, vamos comemorar o 10º episódio, né? Tem que ser um episódio comemorativo. Eu pensei, mas 10 é pouco, né? Pensou, gente. Falei, não, 10 é pouco, deixa para depois. E isso reflete, né, um pouco do quanto a gente deixa de celebrar algumas coisas, né? O primeiro foi importante, né? O segundo também foi, o terceiro, o primeiro episódio com o convidado que a gente fez com o Gildásio. Se o Gildásio estiver por aí, Gildásio, comenta aí no YouTube que você está aqui. Tudo isso tem a sua importância, né? O 10º episódio também é importante, mas a gente precisa dessas cerimônias, né? Isso obriga a gente a parar, olhar, perceber... O que é que eu já fiz? Qual o caminho que eu já percorri? E eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de fazer isso. Eu sempre estou olhando para o ponto futuro. O que é que eu vou conquistar? Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima meta? E eu tenho dificuldade de olhar para o que eu já fiz. E de reconhecer o que eu já fiz. Né? Isso me pega. Eu também tenho essa característica, por isso que eu estou fazendo esse exercício, eu estou fazendo esse esforço, né? Ainda não tá bem, ainda não tá nem perto da metade do que eu gostaria, mas eu tenho treinado a fazer isso. E você trouxe um ponto que eu acho interessante. Se a gente... por que a gente comemora o 10, né? Talvez as pessoas possam aí estar acompanhando e falar, nossa, esses dois estão felizes comemorando o 10º episódio. Porque quando a gente olha toda a nossa trajetória, né? Do momento que a gente intencionou ter um podcast, para que fazer um podcast? A gente tinha uma intenção. Quando a gente olha todo o percurso, é um momento de muita celebração do tempo que a gente alcançou, para a gente até se desprender de alguns pensamentos, de algumas crenças, né? Se permitir ser vulnerável em compartilhar coisas tão pessoais, né? O quanto a gente percorreu e o quanto a gente vem amadurecendo, vem aprendendo, né? Vem se desenvolvendo. Porque, pessoal, cada episódio que tem aqui, tanto para mim, né? Eu acredito para o João também, a gente aprende, é como se estivesse lendo de novo e começa a ter insights para pontos que a gente não observava. Né? E, Mônica, já tem 2 pessoas aqui no chat comentando. Que legal. E 2 pessoas que já assistiram todos. Olha, então realmente é o 10º para essas pessoas. Muito parabéns. A Mara que legal. E a Vaneide. Essas 2 seguidoras nossas aí estão sempre com a gente e elas conversam com a gente.
nos episódios. E os comentários dela são ótimos, né? Eu acho isso muito legal. Vaneide Mara, um beijo. Obrigada, viu, pelo apoio. E a Vaneide, especificamente, mandou parabéns pra você e pra mim pelas conquistas. E aí, eu queria te perguntar uma coisa. Como que você se sente quando você ganha um presente? Né? Já aconteceu de você ganhar um presente e sentir assim que você não merece? Claro, já. Ou alguém falar, parabéns, Mônica, pelo que você fez, e você pensar assim, eu não mereço, não sou tudo isso. Já aconteceu, né? Eu contei já muito isso lá naquele do autossabotagem, mas já, né? Eu tenho que me abrir mais para receber elogios, para receber presentes, né? Eu acho que eu vim de uma... não sei se é de uma criação, mas o meu desenvolvimento, assim, parece que eu tenho que estar sempre pronta para dar. Eu tenho muita dificuldade de receber, né? E esse é um ponto que eu venho trabalhando para me desenvolver, porque em alguns momentos eu preciso receber mesmo. Eu tenho que estar aberta para receber. E eu fico constrangida. Já aconteceu. Você sabe, João, que uma vez eu participei de uma dinâmica voltada para o financeiro. E a atividade... A facilitadora, ela entregou uma nota de R$50 para todo mundo. Eu me senti muito mal de receber aquele valor. E aí ela, na verdade, fez uma dinâmica pra gente encontrar algumas crenças, né? Para perceber o sentimento que a gente tinha em relação ao dinheiro. E eu não conseguia receber aquele dinheiro. Eu fiquei tão mal. No outro dia a gente ia voltar para continuar a atividade. Eu queria devolver o dinheiro para ela. Porque ela teve que ter uma conversa sozinha comigo e me explicar, porque eu tava super constrangida. Como assim? Ela me dá R$50, né? E isso eu tô falando com dinheiro, mas também já aconteceram coisas menores, né? Mas isso tem a ver com a reação do eu não mereço, né? Por que você tá me dando esse dinheiro? Eu não mereço, eu não fiz nada para ter esse dinheiro, né? Você sabe que no primeiro episódio, no Medo da Mudança, chegou um arranjo de flores na minha casa, da Luana Garcia. Não sei se ela vai estar aí. E eu fiquei tão mexida, né? Eu não entendia por quê, mas na verdade ela tava parabenizando a gente pelo episódio, por ter lançado, pelas coisas que a gente foi corajoso de colocar em pauta, de provocar. E ela tava agradecendo. E eu fiquei muito constrangida. O que vinha na minha cabeça como é que eu vou retribuir isso para ela? Como é que eu vou retribuir isso? Foram algumas horas assim, pensando, não, ela quis me dar um presente. Você já passou por isso? Então, muitas vezes eu recebi um presente e o que é muito louco é o seguinte, a gente não se conforma com o sentimento que vem, né? Pô, peraí, eu achava estranho que eu recebia, ganhava um presente, eu ficava sem graça, não conseguia receber direito, lógico, recebi o presente, mas pra mim era uma coisa estranha e eu não conseguia admitir que era uma coisa estranha. É um sentimento muito confuso, né? Muito confuso. É igual comemorar aniversário, né? Eu lembro que eu trabalhei em algumas empresas que no dia do aniversário tava todo mundo esperando chegar e eu ficava no caminho, eu ia dirigindo e pensando, como é que eu vou receber, né? Eu ficava com vergonha. Ou como eu faço para me safar disso daí? Porque como toda empresa vinha te parabenizar, tinham pessoas que mal falavam com você e que chegavam até você. E eu ficava com tanta vergonha. A sorte é que o dia da celebração dos aniversariantes do mês eram com todos, então eu não ia ficar lá sozinha na mesa cantando parabéns. Que é um ponto que a gente fica um pouco constrangida. Mas a gente tá pegando exemplos triviais, né? Que é fácil da gente entender do que a gente está falando, né? Um aniversário, um presente, eu tenho dificuldade de receber, eu tenho dificuldade de aceitar que eu mereço, né? E isso são indícios de que você tem essa característica, assim, de não valorizar suas conquistas. Né? Então, para quem tem essas sensações cotidianas, no aniversário, quando ganha o presente, quando recebe um elogio e não se sente muito bem em algumas ocasiões, vale a pena se investigar. Será que eu tenho dificuldade de valorizar as minhas conquistas? E aí eu acho que a gente pode aqui explorar algumas coisas um pouco mais complexas, né? Que passam desapercebido. É mais difícil de perceber. Mas no nosso caso, por exemplo, o 10º episódio, eu ia tocar em frente. Eu não ia deixar. Eu ia fazer o 10º, 11º, 12º, eu não ia. Perceber que 10 é importante. É um marco, né? É uma passagem. Mas eu não né? ia. Eu não ia.
E isso é uma questão, porque o não perceber a importância de algumas coisas faz com que você perca a oportunidade de se valorizar, né? Fora isso, também me pus para analisar, por exemplo, no caso do podcast, o que mais que eu tenho para comemorar, né? E quando a gente começa a se comparar com os outros, a gente tem uma grande dificuldade de se valorizar. Se a gente pegar o exemplo do podcast, é um podcast bebezinho, tem 2 meses, é um nenezinho. E você sabe que hoje faz 2 meses que foi pro ar, né? Exatamente. 14 de setembro foi o primeiro. 2 meses, é um bebezinho. Ah, não, hoje é 15 já. Só que muitas vezes a gente compara, né? A gente não para pra pensar que é um bebezinho. E a minha cabeça, eu começo a comparar com canais enormes. E aí eu penso, não, a gente não é nada ainda. Não fez nada, né? Tem muita coisa por fazer, né? O que é o Podcast Aware? Não é nada ainda. Só que olha como é engraçado. Por que você falou pra gente fazer um episódio comemorativo? Eu comecei a ver o que tem de conquista aí. O que eu conquistei? O que a gente conquistou? Então, eu lembrei que quando a gente bateu 100 inscritos, a gente fez toda uma contagem regressiva no nosso grupo. Olha, 99, né? Como que era? Eu acho que começou com 90, né? 90, agora 95, é hoje que vai bater. Aí bateu lá, 100 inscritos, a gente ficou divulgando, né, pros familiares, pros conhecidos. Curte lá. Deu 100 inscritos, acho que em 2 dias, né? Foi. Aí a gente ficou feliz, né? Isso foi uma conquista. Aí depois, quantos 100s tiveram? Nós estamos chegando a 4.000. 4.000. Mônica, você sabia que hoje, nas últimas semanas, a gente ganhou 100 inscritos por dia? Não, essas métricas são suas conquistas que vocês avaliam muito bem. Mas a gente comemorou uma vez só. Uma vez só, né? Exatamente, porque não quebrou em pequenas conquistas. E esse é o exercício. A gente já teria 40 comemorações, né? Porque o primeiro 100 foi importante. Mas e o segundo? Não é importante? É também. Né? E aí você fala, João, como você tá valorizando, né? O importante é um canal de 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, mas como que um canal de 100 mil inscritos chega nesse ponto? De 100 em 100, de 1 em 1, de 10 em 10. Não é? E tem 2 pontos aí nisso que você trouxe, né? É aprender a comemorar as pequenas conquistas. Isso potencializa, o nosso cérebro entende aquilo como uma recompensa, né? Lá no livro O Poder do Hábito, fala um pouco sobre essa questão da recompensa. Quando você começa a fragmentar e comemorar, o seu cérebro começa a alimentar que existem feitos, dá uma sensação positiva, né? Dá uma sensação de bem-estar, né? Você começa a repetir e você começa a desenvolver um novo olhar, né? É um exercício muito importante de fazer isso, conseguir concluir. E tem uma coisa importante, né? A gente começou esse canal, antes de tudo, tinham 7 inscritos. Quando a gente ia lançar o primeiro episódio, nós tínhamos 11 inscritos. E a gente está falando porque a Mônica não estava inscrita ainda. A gente está falando de um trabalho de 2 meses com 4.000 inscritos, né? E tem muito a ver com uma coisa que você fala muito, né? Sobre o legado que a gente está deixando, né? Eu acho que essa coisa da comparação, uma prática importante é a gente pensar qual é a nossa intenção e qual a intenção daquele canal. E aí a gente vai ver que a gente não sabe a intenção daquele outro, mas a nossa a gente sabe. E aí foi isso, né? Eu comecei a olhar. O que é importante? É a quantidade de inscritos? Pode ser importante. É a quantidade do quê? Nem sempre é uma quantidade. Muitas vezes é o que você está fazendo e não quanto. Né? Então, quantas vezes a gente tentou, de alguma forma, deixar um legado, como você disse, né? Teve uma época que a gente começou a fazer live... Mas aí a gente se estressava com a luz, com lá em 2018, áudio, né, gente? Lá em 2018. Você lembra a briga que era? Nossa, tinha obra no outro andar, aí ficava um barulho. Aí o áudio não ficava bom e assim vai. Hoje a gente tem o Borel aqui à nossa disposição, né, Borel? Resolve tudo, né? É só sentar aqui e gravar.
A gente chegou aqui, era 5 para 7, 7 e 5, ele já falou que tava pronto. Rapidinho. E ainda com super bom humor. Exatamente. Cuidando para não ter nenhum ruído. Então, o que a gente deve valorizar aqui no 10º episódio? Poxa, são 10 episódios de legado. São 10 episódios do João e da Mônica falando coisas que a gente valoriza e levando uma abordagem diferente que a gente acredita para as pessoas. Para que as pessoas possam se aproveitar disso. Fazer uso disso. Né? Ô, Mônica, eu queria comentar aqui que tem alguns comentários interessantes. A Natália apareceu. Olha. A Mara fez mais um comentário que eu quero muito falar. E sabe quem mais apareceu? Quem? Gildásio. Aê, Gildásio, querido. O Gildásio. Pra quem não assistiu episódio com o Gildásio, volta lá, porque tem muitos ensinamentos. O Gildásio participou das lives, eu botei ele na enrascada também, né, Mônica? E foi Você muito bem. também fez também. Fiz o quê? Live. Você fez verdade, também, né? Fiz também. Eu assistia recentemente essas lives. Nossa, que vergonha que dá. Era um pouco. Né? Era outra iluminação, era outro áudio, né? E era uma época que a gente nem cogitava ficar, né? Mas tudo é um tempo. É um passo a passo, né? Tem a ver com o que a Mara falou aqui. Ela diz que uma vez ouviu de uma pessoa muito humilde que de degrau em degrau e de desafio em desafio, nosso esforço sempre nos levará à vitória. Que coisa boa, verdade, Mara. E que foi um toque precioso que fez com que ela valorizasse cada degrau. Isso é importante. Isso Obrigada. esse lance, né, de subir degrau a degrau. E eu lembro, para fazer aí uma correlação, né, um dia que eu fui, faltou luz no nosso escritório, nosso antigo escritório. Nosso escritório ficava, antes da pandemia, né, no 28º andar, no último andar do prédio. E faltou luz e eu tinha que subir lá pro escritório. E aí eu fui subir de escada, né? E tô subindo ali de escada, chegou no 3º andar, eu já morri. Já não aguentava mais, né? E como que a gente se anima a subir uma escada, né? Não sei se vocês... Bom, acho que o pessoal de São Paulo recentemente passou por isso, né? Eu tive que subir 5 dias de escada. Mas a gente vai subindo... as escadas e a gente vai contando ali os andares, né? Então eu tenho que chegar no 10º andar, você vai contando, porque você vai falando, não, já tô no 6º, já tô no 7º, falta só 2. Eu não sei Tem os marcos, né? Se eu sou o único que faço isso, mas pra mim é assim. Então, quando eu tava lá no nosso escritório tentando subir lá pro 28º andar, eu falava, puxa, eu não vou aguentar, tô no 3º, já tô cansado. Mas eu vou mais um pouco. Tô no 4º, tô no 5º. A hora que você chega ali no 15º, você fala, opa, já passei da metade. Coragem, né, gente? Coragem, a pessoa subiu. Só que se a gente não tivesse ali contando os andares, eu não ia perceber que tava no 15º. Eu não ia ter essa referência, eu não ia ter, né, a percepção de que tá mais perto. Tudo isso tem a ver com reconhecer o passo a passo. Reconhecer degrau a degrau. Reconhecer andar a andar que você está evoluindo, que você está indo numa direção. E se a gente trouxer isso para o nosso tema, comemorar cada andar, né? Sabendo qual era a sua intenção. Qual era a intenção? Chegar no 28º andar. Então, cada degrau, cada lance ali que você passava, era um marco, era uma celebração. E é isso que a gente precisa pensar, né? Qual é a nossa intenção? Né? E isso que você está me falando está me fazendo lembrar de quando a gente está no corporativo, né? Às vezes a gente está com a intenção de que o nosso líder, que a empresa, nos reconheça pelas nossas conquistas. Só que a gente não faz esse exercício primeiro, né? Exato. Então a gente faz a comparação, poxa, o outro que enrola, foi promovido, né? O outro que fica só fazendo média ou fica só indo de área em área, tá recebendo valor, tá sendo parabenizado. Eu tive todo esse esforço, não foi nem reconhecido na reunião. Mas primeiro você precisa valorizar o seu, né? Precisa se auto-reconhecer. Olha que interessante. A Natália, ela falou algo parecido com o que você está falando aqui.
Parece que você leu, né? Não, gente, eu não tô lendo. Ela tá dizendo assim que o tema é super pertinente, né? E que no contexto atual, em que a alta performance é tão divulgada e cobrada, a gente tende a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. E não olha para nossa grama. Né? Então a gente tá ali, você falou, o outro é promovido, o outro é elogiado, o outro consegue alguma coisa. E aí a gente fica sempre achando que falta. Eu não consegui, colecionando fracassos. E na verdade o que acontece, a gente está valorizando os fracassos e está negando as nossas conquistas. Ah, não, porque só vai ser conquista quando eu receber uma premiação. Ah, não, só vai ser conquista quando eu for promovido. Ah, não, só vai ser conquista quando na reunião me parabenizarem. E isso tem a ver com autopercepção. Eu queria tocar num ponto aqui, Mônica, que eu acho que é muito delicado e muito sério. Que é o seguinte, a dinâmica corporativa, aproveitando a colocação da Natália, né? A dinâmica corporativa, ela não favorece isso que a gente está falando, de se reconhecer e de se valorizar e de perceber as pequenas conquistas. A dinâmica corporativa valoriza uma relação de sucesso piramidal. Não existe a possibilidade de você estar dentro de uma corporação em que todo mundo é premiado, em que todo mundo é promovido, em que todo mundo é elogiado. Isso não é feito pelo merecimento ou pelo quanto a pessoa fez. É feito pelo espaço que tem. Então, se eu tenho 10 funcionários e eu tenho como promover um, eu vou ter que escolher. E se eu tenho 10 muito bons e um só que eu posso promover, como que eu faço? Então, a dinâmica corporativa, ela obriga que a corporação desvalorize 9 para um ser valorizado. Né? Porque faz total sentido. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Infelizmente, é assim que as organizações funcionam no ponto de vista mesmo de espaço. Não tem como você ter... Não é porque você tem 10 pessoas boas que você vai tornar essas 10 pessoas gerente. Né? Tenho 10 pessoas executando a operação muito bem. Então as 10 vão virar gerente. Não, só tem um cargo de gerente. Não tem como ter 10. Exatamente. Essa é uma excelente reflexão e exercício para se fazer. Só que aí o que acontece? Eu acho que é legal a gente explorar um pouco isso. Eu não posso ficar valorizando os 9. Né? Se eu sou lá o dono da empresa, o diretor, não tem como eu falar que os 9... mereciam estar no lugar do gerente, porque senão eu tô desvalorizando o que eu escolhi, né? Então é uma dinâmica que acaba sendo obrigado a desvalorizar as pessoas e não reconhecer. E aí qual que é o desafio para quem está ali nessa posição? É se auto-perceber. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou correspondendo? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou aprendendo? Ah, João, mas aí eu tô evoluindo, eu tô aprendendo, eu tô tendo bom desempenho e eu não sou promovido. E o que eu queria era ser promovido. Tá bom, mas você comemorou todo o resto? Porque se você comemorou todo o resto, se você percebeu todo o resto, se você valorizou todo o resto, o problema é dessa empresa que não te promoveu. Porque você vai para outro lugar. Porque você sabe o seu valor. É verdade. Porque você percebeu quem você é. Porque você aprendeu, porque você evoluiu. Porque você vai buscar o próximo passo de aprendizagem. Então, aquele profissional que não foi promovido, mas ele se valorizou, ele sabe que ele está indo bem, ele vai crescer, seja dentro dessa empresa ou de outra. Né? E aí, eu queria tocar num ponto delicado ainda sobre isso, que é o seguinte. Eu já vi muitos casos de processo de avaliação onde o gestor desqualifica a pessoa para não ter que reconhecê-la. Então, eu já ouvi falar disso aí também. Quem nunca passou por isso? Sempre tem um novo comportamento que você não consegue melhorar para o seu gestor. Então, num ano é um tipo, né? É uma competência. Aí você melhora, aí de repente aparece outra.
né? Você não mudou de cargo, você não mudou de função, mas de repente aparece outra competência que você não faz bem. Gente, ninguém é perfeito. Todo mundo tem uma série de características que não são adequadas. E se eu quiser olhar para a Mônica e listar aqui 10 características que justificam a Mônica não participar desse podcast, eu consigo. Olha, gente. E a Mônica também consegue fazer isso comigo. E aí entra um jogo, né, de desqualificação. E quem vai ser impactado por esse jogo? A pessoa, né? Só aquela pessoa que não se conhece, que não se valoriza, que não se percebe. Exatamente. Porque aquela que se percebe vai entender o quê? Eu não sirvo para esse lugar. Eu vou buscar outro lugar para mim. E também pegar aquele momento e criar esse planejamento. Sim. Né? O que eu vejo muita gente é sofrendo aquelas dores por não ter sido reconhecido, por nunca ter um feedback positivo, né? Por nunca ter apoio, nunca ter incentivo. E aí você precisa criar uma nova relação de trabalho ali, né? Ter um olhar racional. Eu costumo falar muito que para quem tá, eu quero jogar meu emprego pro alto, quero ir embora, mas eu não posso. Então começa a ter uma relação pensando o seguinte, ele tá patrocinando o seu futuro trabalho, o seu futuro projeto, os seus sonhos, ele é o seu patrocinador. E o que você pode devolver, né? Esse olhar que você está trazendo aí é muito interessante a pessoa exercitar esse período onde ela não foi qualificada, onde ela não foi reconhecida. Quais foram as conquistas e quais são os aprendizados? A gente vê isso também muito no processo seletivo, né? Às vezes nas nossas dinâmicas a gente percebe um grupo, às vezes tem 3, 4 que fica muito chateado por não ter ido na final. Mas quando a gente tem aquela conversa deles perceberem que é uma oportunidade de conhecer, de repente aprender com a forma como o outro se comporta, como o outro está conversando, como o outro explora a jornada, né, e suas experiências, é um aprendizado, né? É um novo desenvolvimento, seria uma nova formação ali para aquela pessoa. Quando você tem essa mentalidade de crescimento, de olhar para toda essa situação e falar, peraí, eu vou pegar esse aprendizado para mim, porque você também tem, tá bom, mas se você quer ficar lá sofrendo, né, ficar sofrendo porque seu líder não te reconhece, porque tá sempre na avaliação de desempenho, sempre abaixo do esperado, Mônica, ok, você também tem esse direito de ficar sofrendo. O que acontece? É complicado para as pessoas, porque elas foram, nós, todos, fomos submetidos a uma educação que valoriza o quê? A aprovação externa. O que importa no começo, lá na nossa infância? É que nota você tirou. Quem te dá nota? O ensino é muito assim, né? Quem que dá nota na prova? O professor, né? O professor. Quem valida? O tão sonhado 10, né? Isso. Quem que valida se você sabe? O professor. Eu já tirei 0 em provas que eu sabia mais do que o professor. Não é brincadeira. Eu não sou gênio nem nada, mas eu tinha um jeito diferente de fazer. Né? Na matemática, eu acho que recentemente saiu até uma reportagem de uma menina que inventou um jeito lá de calcular a raiz quadrada, né? E aí eu falei, pô, olha lá, eu fiz isso antes. Ô mãe, eu fiz isso antes. Tinha lá uma aula de matemática e eu tinha uma fórmula diferente de fazer o mesmo cálculo. E eu acertei tudo na prova. Eu acertei todas as questões. Só que o professor me deu 0. E sabe o que ele falou? Que era 0 porque eu colei. Porque o resultado estava certo, mas a fórmula não era o que ele ensinou. Não teve a repetição, né? Só que aí eu falei, não, tem que revisar essa prova, porque... eu fiz do meu jeito, a minha fórmula, é assim e tal. E quem manja de matemática sabe que tem como você fazer de várias formas, né? E aí, conclusão da história, o professor me deu 5, não me deu 10, me deu 5, porque ele falou que eu acertei os resultados, mas eu não fiz a fórmula do jeito que ele queria. Ok, mas o que isso ensina? Ensina que o que vale é a aprovação do outro e não a minha. A gente é programado para isso, né? Não vale saber que eu sei. Mas não é muito doido? Porque qual seria, então, a finalidade de uma prova, de uma avaliação no trabalho? Não é constatar
a gente constatar o que eu sei e o que eu não sei? Sim. Então, se eu constato o que eu sei e o que eu sei não vale, né? Então, a mesma coisa que eu passei na prova, a gente passa muitas vezes no trabalho também. Então, você vai lá fazer uma avaliação dentro do trabalho, seu chefe vai te avaliar, seu par vai te avaliar, e aí eles apontam ali, às vezes, coisas que não são verdadeiras ou que é uma percepção meio afastada da realidade. E aí, aquele documento que vale ou é o que você sabe sobre você? Nesse estudo que eu fiz, ela diz que a satisfação pessoal, ela ganha mais força quando você recebe um elogio vazio ou sem significado. Emocionalmente, quando você tem a satisfação pessoal por aquilo que você realizou, se vier um elogio vazio ou fora de contexto, ou por alguma situação sem significado nenhum, a pessoa nem absorve o elogio. Para ela o que vale é a satisfação pessoal. E aí, nesse caso, qual é a sua satisfação pessoal por você ter passado por esse processo? Exatamente. E eu acho, João, também não querendo aqui falar, mas vocês estão errados, é que a gente vive num fluxo tão automático, né, de entrega, de atingir meta, de alcançar o resultado, de ajudar a empresa a bater a meta lá do faturamento e o desempenho, que a gente não se permite a ter essa satisfação pessoal. Não, porque a minha satisfação pessoal vai vir só quando o outro me falar, só quando o outro me sinalizar, só quando o outro carimbar, né? E a gente não se permite isso, porque assim, não, é um dia atrás do outro, gente. Com essa demanda louca que é só minha rotina, um dia atrás do outro. Eu não tenho esse tempo. Só que, né? o problema maior, Mônica, é que o reconhecimento do outro, ele não vem em tempo do seu merecimento. E aí, o risco é que você começa a minar quem você é. Porque às vezes você tá fazendo as coisas certas e corretamente e merece ser reconhecida, mas não é. E aí você começa a se questionar e deixar de fazer o que tá certo. Quando eu não me reconheço, é isso que vai acabar acontecendo, né? Eu queria voltar aqui para os comentários, que esse papo tá rendendo, né? Ó, a Patrícia falou que ela passou pela mesma coisa da questão da prova. Olha só. A Patrícia Ferreira. Ela disse que ela fez uma prova de logística e porque ela fez as questões conseguiu resolver aplicando regra de 3, ela tirou 0 porque não era, eu acho que não era o que esperavam da resolução da prova, né? E também você tem que mandar uma boa noite aí, você que é a voz oficial do Boa Noite, pra Lucilda. Aê, Lucilda querida, boa noite, minha querida. A Lucilda participa bastante também. Não, tá todo o pessoal que assiste sempre tá aqui. Vieram pra nossa festa, tá vendo? Tá vendo por que a gente precisava comemorar mesmo? Entrou uma pessoa aqui também muito especial, a Fabiana Lima. Tá aqui Fabiana, também. Querida. Também deu boa noite. Mais um boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda à nossa festa. Já tá toda a turma da Mônica aqui e a turma do João. Aí, muito bom. Estamos muito felizes por isso. Agora tem que saber se o Gil é da turma da Mônica ou da turma do João. O Gil é dos dois. Não, o Gil é dos... Depois a gente vai fazer uma votação. Não tem votação. Aqui é um time. Mônica, por que você não gosta de disputar? Não. Gente, o João adora competição. Eu não sou da competição. Eu não sou. Muito entendeu? Bem. Não sou. Mas olha se a gente não celebra isso. Fazer esses marcos é encerrar uma passagem e ir para outra. A gente está aqui comemorando o 10º episódio. O próximo já vai ser... A gente não pretende fazer temporadas não, tá, gente? A gente vai continuar abordando os nossos problemas, as nossas dores. A gente vai continuar assim, mas ter esses marcos nos faz relembrar de todo o caminho, né? Do quanto a gente precisou se superar até internamente para conseguir vir aqui e falar. E isso acontece muito no corporativo. E também, João, eu queria trazer uma reflexão. Acontece muito na vida do empreendedor, né? Porque, olha só, o empreendedor trabalha muito sozinho e enquanto ele estava lá dentro de uma empresa, ele já estava mais acostumado, né, a ter as premiações, a ter os reconhecimentos tanto em equipe quanto do líder da empresa. Quando ele vira a chavinha e vai empreender, qual que é o reconhecimento dele? É quando ele fecha um grande negócio, é quando ele atinge lá
10 mil inscritos, né? É quando ele atinge grandes feitos, né? O empreendedor. Só que se ele não começar a fazer esses marcos, a ter esse ritual de celebração de conquista, ele vai se viver sofrendo muito, né? É por isso que eu acredito até que é por isso que tem tantos eventos para ajudar os empreendedores a continuar nessa linha, né? De se auto-reconhecer. A gente falou numa conversa que a gente teve, né? Da questão de que valorizar as nossas conquistas é uma ação muito subjetiva, né? Se você não valoriza aquela ação pequena que você concluiu no dia, quem que vai valorizar? É porque as metas, geralmente, elas são objetivas, né? É um número de alguma coisa, né? E muitas vezes a conquista real, ela é subjetiva. Exatamente. Né? Não é o número. É o que aquilo significa pra gente, né? Então, pra mim, pra você, o podcast atingir 4 mil inscritos significa uma coisa. Exatamente. E esse significado que é valioso. Né? E não é 4 mil inscritos que é valioso. É o significado. É poder, no meu caso, quando eu penso, cara, eu tive a oportunidade de gravar por 10 vezes livremente dizendo coisas que eu acredito, sendo eu mesmo, e isso vai ficar gravado para sempre, enquanto tiver o YouTube, né? Se o YouTube não pegar o caminho ali do Orkut, entregando a idade, não vai, né? Não. Vai ficar disponível lá. Tá. Então, assim, é isso que vale, né? Para mim, por exemplo. Por que 10? Não importa o 10. É uma quantidade ali de episódios que tá ali. Né? Vai ficar para sempre. É o João ali. É parecido com escrever um livro, né? Para quem é do ramo, fazer um filme, né? E assim vai. Eu acho que E eu acho que é esse pensamento que o empreendedor precisa começar a adotar, né? Quem ainda tem essa dificuldade, quem está começando a empreender, e a gente mesmo, né, João? A gente tem os nossos desafios durante o ano, durante os meses, né? Algumas coisas que fazem a gente até repensar, mas pensar, peraí, qual foi a conquista, né? Hoje a gente tem aqui o podcast, que é uma conquista valiosa pra gente, né? Olhando todo o percurso. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Porque eu não posso esperar só aquele contrato valioso chegar, os clientes voltarem e contarem os seus feitos, as suas grandes conquistas, depois de ter tido uma experiência com a gente. Mas qual é a minha conquista íntima, né? Pelo que eu vou ser feliz. Porque geralmente a gente tem facilidade de perceber essas coisas externas, né? Fechei um grande contrato e tal. Agora, e o passo a passo para chegar lá? Cada ponto que você trabalhou. E, às vezes, comemorar fracasso. Porque, assim, o que a gente está falando aqui é muito importante, porque dá autonomia para a pessoa. O que é a autonomia? É eu conseguir me abastecer. Esse lance da autonomia na verdade, assim, um grande truque, onde eu consigo me alimentar. Então, se eu passo a me perceber e valorizar aquilo que eu faço, eu consigo, às vezes, valorizar até uma derrota. Eu consigo valorizar algo que não deu certo, porque eu consigo observar que o resultado não deu certo. Mas dentro ali do passo a passo, muita coisa deu certo. E é assim que um empreendedor, por exemplo, constrói o seu futuro. É olhando e reconhecendo o passo a passo do que deu certo, né? É muito, muito louco isso. Eu tive uma lanchonete, né? Um restaurante que vendia hambúrguer, cachorro-quente e café. E se a gente olhasse só para o resultado final, né? Quanto deu de lucro? Não dava lucro. Mas eram outras coisas que tinham valor, né? Quantas pessoas você está empregando? Exatamente. Quantas pessoas você alimentou na pandemia, que não tinha como, às vezes, sair para comprar uma comida no mercado? Quanto você cresceu como negócio, né? Não tinha lucro.
Se eu parasse para pensar assim, cara, eu quero lucro, eu teria parado no primeiro mês, porque nunca teve lucro. Mas a gente cresceu ali de faturamento, cresceu 10 vezes o faturamento em um ano. Então, vendeu muito, né? Aconteceu muita coisa positiva. Agora, todo dia tinha alguma coisa para comemorar e umas 10 coisas para lamentar. Né? E se você não consegue perceber a diferença das duas coisas, né? Reconhecer o que é para comemorar e o que é para lamentar, você mistura tudo num bolo e vira só lamentação. Agora, se você consegue separar e entender, olha, isso aqui é para comemorar, mas essas outras 9 coisas é para reclamar, é para melhorar, a gente tem que mudar. Com o passar do tempo, você vai acertando mais do que você erra, vai repetindo os acertos e vai tentando corrigir os erros. Uhum. Isso só funciona quando a gente consegue observar e reconhecer as pequenas conquistas. É verdade. Não tem como. E dentro disso você consegue observar o que você desenvolveu, né? Qual foi o seu comportamento, qual foi a habilidade que você empregou, qual foi a habilidade que você adquiriu ali. Consegue perceber a sua forma de se relacionar, né? Como é que ficaram as conexões. Você consegue observar os seus ganhos, né? E as perdas também. O que trouxe de ganhos com essas perdas, né? O que você pode usar mais pra frente? E você sabe que esse é um exercício importante também para quem tá buscando se recolocar. Eu já entrevistei pessoas que tiveram muita dificuldade de falar das suas conquistas, de falar dos seus pontos fortes. Sabia falar o que conquistou em grupo, mas não conseguia dizer qual era o seu case, né? Qual era o seu grande feito ali. Não conseguia mapear qual foi o comportamento, qual foi o ponto forte que ela empregou ali naquele grupo. Sim. Ela só conseguia falar em nome do grupo. Porque talvez nunca alguém disse pra ela, olha, você conquistou isso, olha, você é boa nisso aqui. E assim, quando você não faz esse exercício antes, essa lição de casa antes, quando você não cria esse hábito de elencar lá o que você teve de feitos, quais foram suas contribuições, o que você desenvolveu, no momento de uma entrevista onde você está frente a um entrevistador um pouco mais sério, mais fechado, você não tem tempo hábil de lembrar. E aí você esquece. Uhum. Você se coloca numa posição... eu acho que eu não fiz nada. E aí, a entrevista vai pra água abaixo, aí você volta acreditando que você não é capaz nem de ocupar aquela posição, nem de criar. Então, essa também é uma dica para quem está buscando se recolocar, para quem quer buscar Mônica, novos projetos. Eu acho que esse ponto que você trouxe do processo seletivo é legal a gente falar também, né? Por quê? A chance da pessoa não ser contratada é muito maior do que de ser. Muitas vezes a gente faz um processo seletivo, as pessoas não conhecem muito bem os bastidores, né? Uhum. Pra gente contratar uma pessoa, muitas vezes a gente envolve mais de 1000 pessoas no processo seletivo. É verdade. Então, você participa de um processo seletivo e não é aprovado, ou às vezes nem é convidado a fazer uma entrevista. E aí a pessoa pensa assim, eu não sirvo. Já se qualifica, assim. Eu não sirvo, eu não adianta nem eu me candidatar para outras vagas porque eu não sirvo. Ora, eu e a Mônica, às vezes, a gente faz esse tipo de trabalho e a gente não consegue olhar 1000 currículos. Exatamente, é né? impossível. A gente não vai olhar 1000. A gente tem 1000, 3000 inscritos numa vaga. A gente não vai olhar. A gente vai escolher alguns para olhar até que a gente tenha um número suficiente para entrevistar, até que a gente tenha um número suficiente para levar para uma fase seguinte, até que a gente escolhe um. E olha só, todos os processos seletivos que a gente fez, Mônica, todos, a gente tinha mais de uma pessoa adequada para a vaga. Muitas vezes a gente chega no final com 5 pessoas adequadas para a vaga, que a gente recomenda. 5. E dessas 5, só uma é escolhida. E por que essa é escolhida e as outras não? Detalhe, sentimento, feeling do e gestor. a energia na hora de conversar com o gestor. Mas aí, qual que é o ponto? É só essa que foi escolhida que é valiosa? Não. As outras 4 são... As 4 também valiam.
né? As 4 também estavam. E a gente tem esse cuidado de dar esse feedback para as pessoas, né? De o quanto ela é importante, o quanto ela tem o seu valor, mas que o processo seletivo não é uma questão de ver quem é melhor. É uma questão de ver quem se encaixa melhor com aquela vaga. Mas o que eu quero dizer aqui é para todo mundo que participa de processo seletivo e muitas vezes não chega às fases mais avançadas e muitas vezes não consegue a vaga, certamente você pode melhorar alguma coisa, sempre pode. Mas nem sempre é porque você precisa melhorar alguma coisa. Pode ser porque o recrutador não viu o seu currículo. Pode ser porque o seu currículo é melhor do que a gente precisava. Pode ser porque você, na entrevista, demonstrou uma característica que está mais à frente do que a gente precisa. Ou também porque não soube apresentar a sua história, né? Mas essa hipótese é a que todo mundo vai, Mônica, né? Eu não fui bem. Alguns casos são assim. Mas eu tô querendo falar dos outros casos. Da grande maioria que a gente pega, que foi bem, mas não era o caso para aquela vaga. Ou era melhor do que a vaga. E não dá, não passou. E aí o que acontece? A pessoa começa a se diminuir. Eu não sirvo, eu não sou bom, eu não sou adequado. Por quê? Porque não tem autoconhecimento, porque não se percebe, porque não valoriza aquilo que a pessoa é. E tem gente que tem uma qualificação tão maravilhosa, mas por ter algumas barreiras em se desenvolver, em buscar livros, em buscar pessoas, em buscar um profissional, perde oportunidades, né? E o que essas pessoas precisam se atentar muito. Faz esse exercício antes das suas conquistas. A sua carreira profissional, quando você sai da empresa, ela ninguém faz um backup na porta e você vai embora sem seus ganhos, sem suas conquistas. Não importa se você recebeu o bônus X, a premiação. O sentimento e o ganho daquela premiação é sua, você levou. Quando você passou por aquela porta, não teve nenhum backup, é sua. Então, faz essa retrospectiva. Tem uma entrevista de emprego, pega um papel, escolhe alguém para fazer essa conversa e conta quais são suas conquistas, né? Conquistas comportamentais, conquistas emocionais. Não pense só na conquista. Teve uma conquista em time. Observa qual foi seu papel, faz uma autorreflexão. E muitas vezes num cenário terrível, você aprende coisas, você percebe comportamentos positivos. A gente está sempre aprendendo e se desenvolvendo. E aí, às vezes, a gente deixa passar. Poxa, eu passei por uma situação terrível. Mas como você se comportou nessa situação terrível? Foi melhor do que você esperava? Olha, olha que legal. Eu tive um candidato que entrevistei, né? E aí ele contou do case dele lá todo animado. E quando eu perguntei de uma situação que ele se arrependeu de ter participado, ele se assustou e ele teve muita dificuldade de dizer do aprendizado. Ele só falou para mim, foi uma frustração. Mas o que trouxe de aprendizado? Aí ele começou a desenvolver os aprendizados e percebeu, foi um ganho, porque foi aí que eu comecei a fazer isso. Eu falei, então começou a mapear. Por isso que tem que... reserve esse tempo na agenda e pensa, quais foram as minhas conquistas no meu último emprego, no meu primeiro emprego? Quais foram as conquistas do momento que eu entrei nessa empresa e hoje que eu estou buscando uma nova vaga? E a Natália falou aqui, então o segredo parece que o segredo, então, parece estar dentro e não fora. Exatamente. Se auto-reconhecer diariamente e não esperar que o outro faça isso. Isso mesmo, Natália. Esse é o resumo. Porque o que você aprende, o que você sente, o que você pensa durante as suas atividades, os seus desafios, são só seus. Né? Você pode dividir com o time, você pode dividir com a empresa, você pode propor, mas aquela conquista por você ter dado uma opinião diferente, por você ter concluído uma tarefa simples, né? Fazer um Excel mais detalhado, né? Ou no caso de fazer um super bolo, um bolo maravilhoso lá, entregar e dar um presente para a pessoa, ainda que a pessoa não soube te retribuir, mas você teve a intenção, a ação e você concluiu, fez talvez o melhor bolo, talvez fez a melhor costura, talvez fez a melhor tela, talvez teve a melhor conversa para resolver uma situação. Aquela conquista é sua, ela não é do outro, né? Quem pode dizer e pode parabenizar é você, não é o outro. A régua da conquista é sua, né? O controle está na sua mão. E tem uma...
um slide que a gente tem num treinamento, que no treinamento de liderança consciente, né, na palestra e no treinamento, e é o slide que eu mais gosto. É o seu xodózinho, né? É o xodózinho de todos os treinamentos que a gente fez, de todas as palestras. A hora que eu chego naquele slide, eu falo, poxa, que legal que eu tô aqui falando disso, né? Que é o slide da semente. Você consegue perceber as sementes que você está espalhando pelo mundo? Quando eu falo isso na palestra, é tão profundo para mim falar disso e ajudar a pessoa a pensar nisso, que é difícil de descrever ali naquele momento. A gente exercita, a gente ajuda as pessoas a pensarem, né? Mas é tão profundo para mim isso. Porque qual é a semente que você tem espalhado? E como a gente sempre fala nas nossas palestras, né, Mônica? A gente está fazendo as coisas, a gente vai lá e dá uma palestra de liderança consciente, mas a gente não sabe tudo, né? A gente está ali fazendo a palestra e aprendendo. Fazendo a palestra e refletindo. Acho que a palestra, treinamento, conteúdo que a gente mais replicou foi o essencialismo, né? Foi. E ainda hoje, se eu fizer uma palestra de essencialismo agora, eu vou aprender sobre essencialismo, eu vou exercitar essencialismo, né? Porque o que a gente fala é de tomada de consciência. Tomada de consciência não tem fim, né? E aí quando a gente fala qual semente você está espalhando... Na verdade o que você tem espalhado, né? Qual semente? E aí você da semente. Qual semente você tem espalhado pelo mundo? Esse eu não esqueço. Então a Mônica fica me corrigindo porque eu esqueço umas coisas. Né? Mas eu lembrei do slide, né? Aquele slide é muito lindo. Não, quem participou vai lembrar. Como que chama aquela plantinha que solta semente? Eu não sei o nome dessa plantinha. Pessoal que está assistindo, tem um monte de gente no chat. Agora vocês vão me salvar. Aquela plantinha que bate o vento e voa um monte de coisa tem um nome. Dente de? Leão. Dente de leão? Certeza? Pesquisa aí no Google, Borel. É mesmo? Pessoal no chat aí, se for dente de leão, vocês confirmam. Borel falou que é dente de leão, ele vai ganhar uma caneca do podcast e vai virar membro permanente do time. Uau! Olha, é mesmo. Aê, ele Borel. Isabela, caneca pro Borel. A Natália também colocou aqui, ó. Dente vão ser 2 canecas. Cadê a Paola? A Paola sumiu. Eu acho que o podcast não está chegando em Foz do Iguaçu. Ah, meu Deus. Então lá, o slide é essa figura aqui, Mônica, praticamente. Olha que legal. Né? É essa mesmo. E a hora que eu paro pra pensar nessa figura, eu falo, puxa, que profundo que é, né? Depois que a gente fez quase toda a palestra, chega lá no final, que semente você tem espalhado pelo mundo? Você precisa estar muito consciente para conseguir perceber que semente você tem espalhado pelo mundo. Por exemplo, aqui tem várias pessoas que comentaram hoje, que estão presentes aqui no nosso episódio ao vivo, que eu fui impactado várias vezes pelas sementes. Né? Várias. Né? A Mara, eu não sei se a Mara sabe as sementes que ela espalha, mas eu sei. Só que para a Mara saber, ela tem que estar muito consciente. O Gildásio, eu sei as sementes que o Gildásio espalhou. Eu colhi coisas que ele espalhou por aí. Será que ele sabe? Né? Se a gente conversar, bater um papo com essas pessoas, eu tenho certeza que elas não vão saber. Por quê? Porque é muito difícil. A gente sai espalhando coisas e não percebe. Às vezes é um exemplo, às vezes é uma mensagem, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas esquece, nem lembra mais o que falou. E a Lucilda falou que quer uma caneca. A gente vai ter que fazer para os nossos seguidores. Mas ela também tá desde o primeiro, viu? Logo a gente vai fazer aí algumas canecas e pode sortear, né? O que você acha? Verdade. Sortear ou colocar umas metas aí de quem assistir mais podcast. Vamos pensar. Eu gosto de competitividade. Gente, não dá para brincar com o João disso, porque tudo dele é competição, é disputa. Mas, voltando, terminando o raciocínio das sementes. A semente que a gente espalha, né, é aquilo que a gente tem de bom, são exemplos, são coisas que a gente faz que são valiosas e que ficam para as pessoas. E o exemplo que eu estou trazendo a gente não reconhece.
A gente não percebe. Quantas vezes eu já passei por isso, de alguém, às vezes eu nem lembro o nome da pessoa, eu nem lembro de onde foi, que a pessoa vem e fala, você mudou minha vida. A gente já presenciou, né? A você mudou minha vida. Que viu que a gente ia fazer uma atividade e entrou pra te dizer depois isso. Que eu vi tal coisa, nunca mais foi igual pra mim, mudou a minha vida. E não foi eu que mudei a vida. Né? É uma semente que eu plantei ali, que aquela pessoa se alimentou daquela semente. A semente não sou eu. E é interessante, quando você fala desse tema da semente, né? Eu gosto muito da palavra intenção, né? Qual é a intenção? Para mim já está de forma inconsciente uma intenção que já é sua, já está no seu DNA, né? Ela é a sua essência. Então, às vezes a gente não se dá conta. E aí tem uma questão, né? A gente faz essa reflexão das sementes quando a gente está se desligando de uma empresa, quando a gente está mudando de cidade, quando a gente está vai ter uma nova passagem de vida, fechando algum ciclo, a gente faz essa reflexão. Mas adotar essa reflexão de uma forma semanal, isso nos causa bem-estar, isso ajuda na saúde mental. Né, de perceber qual foi a minha intenção ali na semana, qual foi a minha intenção naquela relação de trabalho, qual foi aquela minha intenção naquele encontro de amigos, né? Qual foi a minha intenção quando eu atendi aquela ligação, né? É isso que a gente precisa também ter claro, porque eu tive essa experiência de passar por uma empresa, né? Eu vim de trabalhos na área artística, né? E aí, inconscientemente, tinha algumas intenções lá que hoje algumas pessoas me procuram e falam, lembra daquela conversa, né? E aí, quando eu fui trabalhar numa empresa que era um outro mercado, que era tudo diferente, eu não conseguia me encontrar. E aí, inconsciente, algumas coisas iam acontecendo. E hoje, depois de 10 anos, eu encontro pessoas que falam de coisas, né? E eu nunca tinha feito essa reflexão. Será que eu espalhei uma semente? Mas a semente, ela tá dentro da nossa intenção. Então, ela é inconsciente. Ó que doido, né? Você espalhou, mas você não sabe. Né? E por que você não sabe? Porque não houve um auto-reconhecimento quando você fez isso. E é muito gostoso quando a gente começa a perceber o que a gente está fazendo, né? Não dá para eu falar que eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu ministrei uma palestra e a pessoa que assistiu a palestra colheu ali aquilo que a gente estava falando e mudou a vida dela. Ela mudou a vida dela. E não tem como eu falar que eu não sabia. Que essa pessoa... Não é uma surpresa, certo? Ela veio num momento que a gente estava num grupo muito fechado, muito restrito. Foi como se ela viesse trazer um presente para ele, né? De dizer, olha, obrigado. Você entende? Não tem como eu falar, me pegou de surpresa. Não, a gente apresentou lá um conteúdo de forma consciente. Só que a maior parte do tempo da nossa vida a gente não tá consciente. Ali eu tava, né? Mas às vezes não. Às vezes você tá fazendo coisas que são importantes e você não percebe. Ô, Mônica, você conhece a Zélia Moreira? Olha, mãe querida, um beijo. Ela tá te cobrando aqui, falou que se você não levar uma caneca pra ela, você não entra em casa. Ixi! Aí eu tenho que falar com a produção. Vou falar com a produção, olha lá. Falei pra não divulgar a caneca. Todo mundo gosta de caneca. A Lucilda eu acho que a gente vai contratar ela pra ser nosso financeiro ou Lucilda, vendas. Porque ela deu uma ideia boa aqui. Ela falou, olha, manda o Pix e todos enviam a colaboração para a caneca, assim todos ganharão. Olha, ótimo. A Lucilda é uma ótima divulgadora dos trabalhos do Instituto AER. Lucilda, a gente precisa avançar um pouco mais aí no YouTube, porque aí a gente vai ter algumas novidades. Tá tudo planejado, mas o YouTube só libera quando a gente tiver uma quantidade aí de horas, né, Mônica, de vídeo assistido. Assiste bastante, indica bastante, que aí a gente vai poder fazer aí a vaquinha, vai poder fazer a doação, prêmio da caneca. Entregar livros. Mano, tem tanta coisa legal que a gente tem para fazer, mas precisa atingir lá, eu acho que são 400 horas. Não, 4.000, não é? 4.000 horas. A gente tá nas 500, eu acho. Tá devagar. Nesse ritmo a gente chega lá uma hora, né? Gente, Mas em breve. João, a gente vai eu queria aproveitar coisas. esse gancho aí que você falou da semente e, sei lá, dar uma dica pro pessoal de uma prática que eles podem falar que me veio agora em mente, né? Quando eu tô em atendimento, na minha frente, a minha irmã me ensinou essa técnica, porque eu tenho dificuldade de meditação. Então, ela me ensinou uma técnica para eu pensar na minha respiração. Para eu não esquecer, eu tenho um post-it colado na parede e eu olho lá.
E isso me faz, né, retomar a minha consciência, recobrar ali os momentos de ansiedade e voltar, né, pro meu ponto de equilíbrio ali, olhando para minha respiração. Aliás, eu aconselho todo mundo que tem dificuldade de fazer meditação, de cuidar da sua respiração, fazer isso. Escreve no post-it respira e olha para aquele... E aí, poderia fazer isso com as sementes. No momento de muito estresse, que você já conhece bem a sua rotina e sabe, olha, hoje vai ter uma reunião difícil, hoje eu vou ter um encontro difícil, hoje eu tenho que fazer algo difícil, coloca um alarme no seu celular com a frase, quais são as sementes que eu espalhei? Para uns 5 minutos, vai tomar um café e reflete o seu período da manhã, né? Reflete a sua última semana pensando nessa intenção para você comemorar e se preparar para a sua reunião, para a sua entrevista, para a sua atividade, né? Para sua aula. Que semente eu quero levar para essa situação? Né? Coloca no alarme do celular e isso, cria Mônica, isso. Olha que louco, né? A gente começou a falar de não perceber as conquistas. Aí a gente começou a falar de perceber as conquistas. E agora a gente está falando de plantar as conquistas. É isso aí, muito bom. Olha, eu vou para aquela reunião que é difícil e a minha contribuição vai ser estar ali naquela reunião com muita clareza e muita, sei lá, paciência. Exato. Pô, você está plantando a conquista. Aí você faz a reunião com muita clareza e com muita paciência e você ajuda as pessoas a terem uma boa reunião. Talvez você nem seja percebido. Mas você vai sair daquela reunião e vai se reconhecer. Vai falar, eu ajudei aquela reunião a ser muito boa. Mas as pessoas nem vão perceber. Você sabe que, por conta do workshop da liderança que uma vez você fez, eu fiz esse exercício comigo para uma situação. E aí, no final daquela semana, eu tenho um caderninho lá que eu vou escrevendo, né? Uma carta para mim mesma, contando como é que foi. E aí eu me senti presenteada por isso. Poxa, eu consegui concluir isso. A gente fica tão preso eu preciso concluir minhas tarefas que eu coloquei, mas se a gente começar a fazer isso, eu vou concluir e verificar quais foram as minhas conquistas naquela semana, a gente vai estar ajudando o nosso cérebro até quimicamente, né? Vai diminuir a ansiedade, vai dar essa sensação de satisfação, de prazer e de crescimento. Eu já atendi muitos profissionais muito bons, extremamente qualificados, que às vezes me procuram porque não estão se sentindo bem. Mas você vai ver, a pessoa é muito boa, ela entrega muito. Só que entra numa confusão, né, desse ritmo de entrega, de cobrança, e ela começa a deixar de perceber o que está entregando. A hora que ela começa a deixar de perceber o que está entregando, ela não valoriza o que ela entregou, então ela não consegue nem contar o que ela entregou. E aí vem mais cobrança e mais demanda. E isso vai criando um ciclo que não tem fim. Sempre piora. Eu preciso sempre fazer mais, eu preciso me dedicar mais, porque não sobra nada. Eu não estou entregando nada, né? E aí eu trabalhei muitas vezes com essas pessoas para reconhecer o que você entregou hoje. Hoje, o que você fez de bom? Né? Mônica, o que você fez de bom hoje? Eu posso dizer. Não, fala a verdade, sem brincadeira. Passei com a Mel, né? Consegui passear bastante com ela. Coloquei ela um pouco no colo, brinquei com ela. E eu atendi uma cliente muito querida, né? Tive vários insights durante o atendimento. Aprendi uns termos que eu já conhecia, tive uma clareza e me preparei para vir para cá. Olha só. Surpreendente, mas ela colocou na lista passear com a cachorra dela. Pra mim é valiosíssimo. Que alguém poderia falar, puta, que saco, eu tive que passear com o cachorro, tava correndo, tentando resolver alguma coisa, mas tinha que ser uma tarefa, né? Mas foi algo que você elencou como uma conquista, como algo bom, que passaria batido. Você não teria sentido prazer de ter feito isso. Não, pra mim isso é valioso. E isso me tira do automático. E tem um lance que é a gente hackear a nossa mente. O que eu tô querendo dizer com isso? A nossa mente, ela não sabe a diferença concreta assim, do real e do imaginário. Toda vez que você lembra de alguma coisa ou imagina alguma coisa, você sente isso. Então, é como se fosse real. Então, se você vem aqui e conta, olha, eu passei com a minha cachorra,
é a Mel. Né? Minha Melzinha. Minha filha peluda. Eu passeei com ela e foi bom. Você lembra disso e você sente prazer de novo. E isso gera o quê? Uma reação bioquímica muito positiva no seu cérebro, que vai ajudar a sua cognição. Então, a partir de agora, né, o nosso podcast vai render melhor, porque você está com um gás químico real na sua mente, porque você sentiu o prazer de ter cumprido um objetivo importante ali, que era passear com a sua filhota peluda. Muito louco, né? Mas a gente não se abastece disso por quê? Porque a gente vive no automático. Eu não vou parar pra pensar. Não, tô ocupado. É uma preocupação atrás da outra, uma coisa pra fazer atrás da outra. E quando que a gente... E tem uma coisa, né? Ninguém, nem o seu líder, nem o chefe, nem o filho, nem a mãe, nem o pai, ninguém vai poder colocar esse compromisso na sua agenda. Ninguém. Quem pode liberar o horário, fazer esse movimento, levantar de um canto e para o outro, é só você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Por mais que você demonstre estafa, mal-estar, dores de cabeça, não adianta. Quem pode levantar, pegar a água, ou abrir a porta, ou sair daquele movimento e pensar quais foram as minhas conquistas, o que eu fiz de bom, o que eu espalhei, qual que é a intenção de tudo isso aqui? É você. É você. E valendo uma etapa para o desafio de ganhar a caneca, quem está aí assistindo a gente e pode escrever pelo chat, eu quero saber o que você fez hoje que vale a pena você destacar e comemorar. Falar, olha, isso aqui que eu fiz é legal, foi bom. Algo que você fez para você, que você fez para alguém, algo que você percebeu, algo que você aprendeu. Então, quem está querendo caneca... Já é a primeira etapa do desafio, Mônica. Muito bem. Tem que comentar aí o que você fez hoje que valeu muito a pena, que foi muito legal, que você reconhece que é uma conquista, uma pequena conquista aí, um passo, né? Muito bem. Muito bem. E esses livrinhos aí, Mônica? Vou te mostrar. Trouxe livros legais hoje. Bom, o primeiro livro que vou mostrar é o da Flora Vitória, né? Eu sempre gosto de trazer um livro de um brasileiro. Chama O Tempo da Felicidade. Nunca sei aqui que ela conta. Esse livro ela escreveu. Ela estava escrevendo um pouco antes da pandemia e ela concluiu. E a editora, inclusive, lançou um capítulo desse livro para ajudar as pessoas. Eles doaram isso. E aí depois eu acabei comprando o livro, né? A Flora é uma mestre em psicologia positiva. Ela tem um trabalho muito importante nessa área aí. E ela inclusive, fez uma parceria uma época com o Seligman. Ela é maravilhosa, eu gosto mais dela. E aí ela aborda muito essa questão, que é trabalhando na psicologia positiva, da questão do bem-estar, de buscar o propósito, da felicidade e da qualidade de vida. Ela fez um sabático para poder escrever esse livro e para investir aí no autoconhecimento dela. É um livro que eu indico que ele é um livro fino, mas ele traz algumas práticas para a gente poder olhar um pouco para a nossa questão da saúde física, saúde mental, saúde emocional. É um livro muito valioso e que faz a gente relevar, às vezes, inclusive reler capítulos, porque ela traz estudos comprovados, ela traz experiências pessoais. Ela teve uma escola de coaching no Brasil durante muito tempo, então ela tem muita bagagem, ela traz tudo com muito embasamento. Então é um livro que eu aconselho para quem gosta do tema de desenvolvimento humano, para quem está buscando se autoconhecer. É um livro necessário, O Tempo da Felicidade, da Flora Vitória. O outro livro que eu trouxe é um livro que é mais de estudos, mas ele é o pai da psicologia positiva. João, às vezes quem está ouvindo a gente está falando, você está falando de positividade? Não, eu estou falando de bem-estar e de felicidade. A psicologia positiva é uma área da psicologia que estudou e que investiga muito a questão da felicidade. E não da felicidade lá do Smile, da Poliana, não disso. Da questão da felicidade que está ligado à saúde mental, à nossa saúde física. E esse livro, ele é o começo de tudo. É onde começou a investigação mesmo sobre esse termo, porque ele era muito incomodado que a psicologia abordava muito a questão dos traumas, das doenças psicossomáticas, e ele foi investigando esse caminho e recebeu um investimento muito alto. Ele é o pai da psicologia, o Martin Seligman. O Florescer é um livro já com uma versão mais atualizada sobre esse estudo, e ele traz um ensino que é uma prática
que muitos profissionais, hoje muitos especialistas falam, que é sobre o diário das bênçãos ou o diário da gratidão. Que o que ele ensina? Todos os dias antes de dormir, você pensar sobre 3 coisas pelas quais você é grato na sua vida, que tem a ver com as nossas conquistas, né? Ou pensar nas 3 coisas que você aprendeu. Todos os dias fazer essa reflexão. Então ele ensina você a criar um diário lá para você manter esse exercício, para você fortalecer esse hábito. E aí um terceiro livro que eu vou indicar, que foi um livro que eu descobri lá na minha pesquisa, que é muito voltado para o corporativo, para as lideranças, chama-se O Princípio do Progresso, que é da autora Teresa Amabile e Steve Kramer. Eles são estudiosos, eles são pesquisadores sobre esse tema de você valorizar as pequenas conquistas, né? Como líderes podem ajudar os seus colaboradores a ter mais satisfação pessoal, a identificar mais essas pequenas tarefas e não se sabotar tanto. Então, são 3 livros que eu indico. Aproveitando o ensejo, né? Você é líder numa corporação, você tem o papel de fazer gestão de algumas pessoas, não custa nada valorizar essas pessoas pelo que elas são. Aquilo que ela faz de bom, o que ela está acertando, né? A gente falou aqui o tempo todo de se auto-reconhecer. Mas um líder, né? Um líder consciente, ele consegue ajudar a própria pessoa a se perceber. No seu time, provavelmente você tem uma boa quantidade de pessoas que não desempenham melhor porque elas não se conhecem, porque elas não se percebem, não valorizam aquilo que ela tem de bom, né, Mônica? A gente ainda tem muita gente assim, com essa dificuldade. E, porque... mas todo mundo vai buscar, por que ele também não? Por causa da estrutura de vida dele, né? E é por isso que eu brigo tanto, eu sou uma defensora para não ficar batendo nessa questão da positividade e estudar isso, porque... Tem pessoas que não tiveram essa estrutura emocional, elas não criaram essa musculatura para ter essa independência e para buscar. Elas precisam de pessoas para se espelharem, né? Para ser suas referências. E invista, então, nesse caminho de ajudar a pessoa a se descobrir, a perceber o que ela tem de bom, quais são os comportamentos que ela tem de positivo. Né? Reforce isso. É muito mais importante e valioso do que dar aquele feedback negativo, né? Você errou. Muitas vezes as pessoas erram, sim. Mas elas têm muito mais a acertar do que a errar. E a gente deixa isso passar. Deixa passar por falta de tempo, deixa passar por medo, deixa passar por falta de habilidade, né? Mas se você é líder, é gestor, aprenda a fazer isso. E valorize esse tempo. Muitas vezes você vai gastar ali 5 minutos valorizando um funcionário e ele vai multiplicar esse tempo em rendimento. O que ele vai produzir depois desse feedback positivo, dessa ajuda de autorreconhecimento, é muito mais do que o tempo que você gastou. É isso mesmo. Né? Ô, Mônica, eu queria 2 coisas. Eu queria comentar aqui que a Mara respondeu aqui, ela acho que tá perto aí de ganhar uma caneca. Tá? Vamos definir como vai ser esse desafio ainda, mas já cumpriu um passo. Gente, eu vou negociar com o senhor competidor aqui, tá? Que ela teve vários insights hoje aqui assistindo. Muito e ela bom, muito bom. Tá dizendo que foi, então, algo bom hoje para ela, né? E o outro assunto que eu queria trazer é um filme que eu assisti, que eu acho que traz uma reflexão sobre isso, né? Que é um filme que está na Netflix do Stallone. Ele contando como que foi para ele percorrer esse caminho, né? De conseguir virar uma estrela de Hollywood, né? E aí eu achei muito interessante, não sei, às vezes eu acho que eu sou meio doidão, meio maluco, que eu percebo algumas coisas diferentes assim nos filmes, nas séries, nos documentários. Às vezes eu conto pra Mônica, a Mônica fala, nossa, mas como, né, que você percebeu isso, né? Às vezes as pessoas já assistiram o filme, o vídeo e não tem essa percepção. Não tem a mesma percepção. Eu acho legal trazer aqui. O Stallone, ele fala que ele queria muito ser ator, né? E ele não conseguia os papéis. Ele não conseguia. E aí ele tava tentando, ele resolveu ele mesmo fazer os filmes dele, né? E os filmes dele, ele conta ali que são representações dele. Que legal, né? E
E ele vai contando tal. O ponto mais interessante, é muito legal assistir, mas o ponto mais interessante que eu acho que tem a ver com a nossa conversa é o seguinte: ele virou uma estrela, né? Ele fez os filmes, deu certo. Os filmes são uma representação dele lá, o Rock, ele conta o Rock que não é uma história dele, mas representa, tem traços, tem características. E ele fez questão de fazer assim, né? O Rambo também. Só que aí teve uma fase da carreira dele que começou a ser filme por filme. É fazer por fazer. É mais um filme, mais um filme, mais um filme. E ele começou a perceber, né, que aquilo não tinha muito sentido. E aí ele falando hoje, né, depois de tudo, que ele perdeu a oportunidade de ter mais contato com a família, de fazer coisas importantes para ele, para a família, porque ele estava ocupado fazendo mais um filme. E não é a questão de fazer um filme, é fazer mais um filme por fazer. Porque você tem que fazer. Porque você é uma estrela de Hollywood. Então você tem que fazer mais um filme. E você tem que continuar e tem que fazer mais e fazer mais e fazer mais. Ele tinha que cumprir, né? Só cumprir o E aí você fala, poxa, mas é uma conquista ter centenas de filmes. Não é. É subjetivo. Não é uma centena de filmes. É o filme que tem sentido pra ele. Então ele fala lá de papéis e de filmes que tem sentido pra ele que não deram certo. Que coisa, né? Que a crítica odiou. É. Mas aquilo é importante pra ele. Né? Aquilo é uma conquista pra ele. Não importa se a crítica adorou. Se ninguém assistiu. Aquilo era importante pra ele. E aí eu acho que a gente tem que trazer, né, pra nossa reflexão. Às vezes a gente tá buscando números, conquistas, salários, promoções, 100 mil seguidores, e a gente está esquecendo do que é importante. Qual que é a nossa intenção aqui? Qual que é a nossa intenção? Então, eu me sinto hoje muito feliz de estar fazendo o 10º episódio, porque é valioso para mim. Tem valor. Não importa se é 10, se vai virar 100, depois 1000, é importante para mim. E eu acho que esse filme do Stallone vale a pena assistir. Esse eu não assisti, não. E aí, gente, vamos aproveitar o ao vivo e firmar que o João vai ser a pessoa que vai trazer as dicas de filmes para completar aqui. Combinado, João? Tudo bem. Então tá, a partir desse episódio... Olha aí, um novo ritual aqui. João vai trazer as dicas de filmes, séries... do que você quiser. Vamos botar... Dar trabalho pro Borel, que ele fica ali só no WhatsApp e tal, deixa nas câmeras. Vamos dar trabalho, a gente vai começar a fazer quadros, né? Aí ele vai colocar assim, faz aquele barulhinho, agora é hora do livro da Mônica. Dica do livro, Aí faz outro barulhinho, agora é hora dos vídeos, dos filmes. Muito bom, né? Muito bom. Programa bom, com João, quadros. como você se sente hoje? Olhando para os 10, chegamos ao 10º episódio. Você acreditava que ia chegar ao 10º? Mônica, eu não acreditava. Eu achava que a gente não ia começar o episódio, o podcast como a gente começou, né? É legal contar esse bastidor, pessoal. A gente tinha vontade de ter algo assim há muito tempo, né? E a gente teve algumas tentativas próximas a isso que não ficaram muito boas, né? A gente tem lá, quem quiser ver o que não ficou muito bom, tá lá no Facebook. E a gente acabava se frustrando um pouco, porque tentava, se esforçava e não ficava muito bom. Iluminação, áudio, às vezes a gente não conseguia encontrar o melhor ali. E aí eu decidi, né? Foi eu, né? Que falei, vamos fazer um podcast. Porque na verdade, gente, a gente tinha feito algumas atividades via Zoom. E aí eu queria aproveitar aquele áudio para fazer podcast ou jogar no YouTube. E o João me travou. Não, falei não. Proibiu de fazer isso. E eu toda empolgada, né? Porque podcast sempre foi minha paixão, né? Agora o podcast tem câmera, né? Não dá. Bom, aí eu falei, beleza, vamos fazer um podcast e fui pesquisar, fui atrás, né? Para conseguir viabilizar. E aí eu falei, bom, vamos pegar, reservar um estúdio para fazer um piloto. Né? Era um piloto, verdade. Pra gente errar, testar, ver como é, né? Primeira constatação é perceber que tem que emagrecer, porque não tá cabendo nas roupas e tal, e beleza. Aí a gente fez o piloto e, pra minha surpresa, né, Mônica? Eu gostei. A gente gostou, falou, pô, ficou legal. E assim, o piloto foi sem edição,
né? Não tem edição nenhuma, corte nenhum. A Mônica queria fazer Photoshop lá, eu não deixei. Não. Mas a real é essa. O piloto virou o primeiro episódio mesmo. E a partir dali a gente não parou mais, né? Mas quando a gente reservou o estúdio, eu pensei que a gente ia fazer, aí a gente não ia gostar, e aí a gente ia demorar um tempo ainda pra começar. Foi isso que eu pensei. Mas é muito bom, né? Muito bom. Ó, a Mara falou aqui que quer muito assistir o filme. Exatamente sobre isso. Dizer não ao irrelevante para não desperdiçar sua energia no que realmente importa. É isso aí. Essencialismo, né? Essencialismo. Muito bom. Leia o livro Essencialismo, Mara. Não sei se eu já te dei, se eu não dei, eu tenho em casa, eu vou te emprestar. Muito bom. Bom, pessoal, eu acho que hoje rendeu, né? Chegamos ao fim. Mas sabe o que teve de diferente? Eu gostei de fazer ao como vivo. Se as pessoas estivessem aqui com a gente. Vaneide, Lucilda, Mara, Patrícia, Natália, o Gil. Todo mundo, a gente fez ao vivo a leitura colaborativa. A leitura colaborativa, né? Mas não foi igual, né? Foi a primeira vez que a gente fez também. Foi diferente, não foi... Mas eu gostei de fazer ao vivo. Eu também gostei, Quem sabe gente. A gente não faz mais vezes, né? Quem sabe a gente vem algumas dessas pessoas aqui... Vai ser legal. Não, se a gente for entregar caneca, a gente só vai entregar para quem vem aqui. Tem que vir aqui, Já se prepara. Quem pediu aqui, ó? Dona Zélia. Só se vier aqui, Dona Zélia. Vai ter que sair Lucilda. de casa. Lucilda vai ter que vir aqui. É de São Paulo? Não, ela não é. Não, se não é de São Paulo, a gente vai dar um jeito. A gente faz uma videoconferência. Isso. Aí tem uma desculpa. Mas vamos ver. Muito bem, gente. Foi muito bom, João. Parabéns. Aê, João, vamos brindar agora. O brinde, o brinde. Parabéns pra todo mundo que tá... Tem que beber água, João. Muito bem. Água, vai com água. Quem tiver em casa também pode brindar com a gente. E, gente, eu gosto de usar uma expressão. Os meus amigos... Quem é meu amigo e os familiares vão saber. A cada marco, a cada conquista, eu sempre falo: Uhul! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, João! Feliz Ano Novo! Bom, pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? O pessoal acompanhou a gente do início ao fim, Mônica. Muito bom, gente. Muitos comentários. Acompanhei aqui, muitas pessoas passaram pelo vídeo, acabaram saindo. Mas, assim, muito obrigado a todos. Especial aqueles que estão com a gente desde o começo. Vários obrigada aqui. Pelo apoio, pelo carinho, pela mensagem. Saiba que cada pessoa que encontra com a gente ou que fala, isso só nos fortalece e faz a gente entender que a intenção que a gente tem estava certa, né? E quando você estiver extremamente famosa, ganhar convite pra... Como que você falou que você vai? Vou pagar todo mundo farofa, que eu devo. Pra farofa nunca. Não. Como chama, Mônica? Não, João, não me... Não, gente. Tá bom, já encerrou, né, João? Não. Fala aí como chama. Não, Deus me... Farofa João. da GK? Não, João. Ela falou que vai ganhar convite pra ir lá e vai chamar vocês. Não vou fazer isso com ninguém, não. Me recuso. Não, João. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos e a gente aguarda vocês aí na próxima quarta-feira, né? Isso aí, pessoal. Obrigada, viu? Bom restinho de semana pra vocês e até o nosso próximo encontro. Segue a gente nas redes sociais. Seja ué. Tchau, gente. Valeu.